Por que os ricos cada vez ficam mais ricos? Robert T. Kiyosaki. Você já se perguntou por que algumas pessoas continuam ficando mais ricas, enquanto outras trabalham a vida inteira e mal conseguem sair do lugar? Já se questionou por que o sistema parece favorecê-los, mesmo quando você estuda, se forma, trabalha duro e segue todas as regras? Pois é exatamente isso que Robert T. Kiyosaki se propõe a revelar neste livro provocador, direto e cheio de verdades que muitas vezes não ouvimos nem na escola, nem em casa, nem no trabalho. Depois do sucesso estrondoso de Pai Rico, Pai Pobre, Kiyosaki volta a cutucar as feridas da nossa educação financeira. Mas agora com uma pergunta ainda mais ousada. Por que os ricos continuam prosperando mesmo em tempos de crise, enquanto a classe média e os pobres lutam para sobreviver? E ele responde isso com fatos, exemplos, experiências pessoais e, claro, com a sua clássica forma de ensinar, simples, mas profunda. Vamos ao resumo dos principais ensinamentos dessa obra que, se levada a sério, pode mudar sua forma de enxergar o dinheiro e transformar sua vida financeira para sempre. 1. O jogo é viciado e você não foi ensinado a jogar. Logo no início, Kiyosaki faz uma afirmação que pode soar dura. O sistema educacional não foi feito para te deixar rico. Ele foi feito para formar bons empregados, bons pagadores de impostos, pessoas que trabalham pelos sonhos dos outros. Enquanto isso, os ricos ensinam seus filhos a jogar o jogo do dinheiro, um jogo que envolve risco, ativos, investimentos e, principalmente, conhecimento financeiro. A grande virada de chave aqui não adianta trabalhar mais. É preciso pensar como investidor. É preciso aprender a construir e manter ativos, aquilo que coloca dinheiro no seu bolso e não o contrário. 2. Escola ensina a trabalhar, mas não a construir riqueza. O autor reforça que o modelo escolar tradicional é baseado em um sistema industrial, notas, hierarquia, obediência. Mas no mundo real, não é quem tira 10 que fica rico, é quem entende o jogo do capital. Enquanto os filhos dos ricos aprendem sobre imóveis, ações, empresas, impostos desde cedo, os filhos da classe média aprendem apenas a buscar estabilidade. Resultado, um entra no jogo como dono, o outro entra como peão. 3. Os 3 tipos de renda e o segredo dos ricos. Um dos ensinamentos mais importantes do livro é sobre os 3 tipos de renda. Renda ganha, earning-income, salário, comissões, pagamento por hora. É o tipo mais taxado. Renda de portfólio, portfólio-income, lucros de ações, imóveis, investimentos. Menos taxada. Renda passiva, passivo-income, aluguéis, royalties, dividendos. A mais protegida e poderosa. Os ricos concentram seus esforços nas 2 últimas. Por quê? Porque além de render mais, pagam menos impostos. Isso mesmo. Enquanto a classe média reclama da carga tributária, os ricos usam o sistema a seu favor. Eles não trapaceiam. Eles entendem as regras e jogam melhor. 4. Educação financeira é a nova alfabetização. Kiyosaki repete uma de suas ideias mais impactantes. Não é quanto você ganha, mas quanto você retém e multiplica. A educação financeira ensina a lidar com o fluxo de caixa, ativos, passivos, juros, impostos e riscos. Mas onde isso é ensinado? Raramente na escola. Por isso, quem deseja enriquecer precisa buscar esse conhecimento por conta própria. Ler, ouvir, praticar, testar, aprender com os erros. A educação financeira é o diferencial do século XXI. 5. A casa própria não é um ativo, uma verdade que incomoda. Kiyosaki bate mais uma vez na tecla polêmica. Sua casa própria não é um ativo, é um passivo. Por quê? Porque ela tira dinheiro do seu bolso todos os meses, seja com IPTU, manutenção, juros do financiamento ou outros custos. O ativo é aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Um imóvel alugado, por exemplo, é um ativo, porque gera renda. Mas a casa em que você mora, do ponto de vista financeiro, é um gasto. Esse conceito provoca resistência, mas abre os olhos para uma nova forma de pensar sobre patrimônio. 6. Empregados pagam mais impostos, empreendedores sabem como reduzir. O livro mostra que quem vive de salário paga os maiores percentuais de impostos. Isso porque o dinheiro vem para você depois dos tributos.
Já empreendedores e investidores estruturam seus ganhos de forma diferente, muitas vezes com isenções legais, incentivos fiscais e deduções. Kiyosaki apresenta a estrutura de empresa como escudo fiscal. Ao operar por meio de uma pessoa jurídica, você consegue deduzir custos antes de ser tributado, o oposto de quem recebe como pessoa física. 7. O capitalismo não é injusto, ele é neutro. Muitos criticam o sistema capitalista por gerar desigualdade. Kiyosaki, no entanto, defende que o problema não é o capitalismo, mas a falta de educação sobre como ele funciona. O sistema premia quem resolve problemas, assume riscos e investe com inteligência, e pune quem apenas troca tempo por dinheiro. O jogo é duro, sim, mas está aberto para quem se dispõe a aprender. 8. Crises enriquecem os preparados. Um dos pontos mais fortes do livro é quando Kiyosaki diz: crises econômicas são o melhor momento para enriquecer, se você estiver preparado. Enquanto a maioria entra em pânico e vende ativos por medo, os ricos compram, a preços baixíssimos. Eles enxergam a crise como oportunidade, não como desastre. Por isso, manter-se educado, com liquidez e visão estratégica é o verdadeiro superpoder nos momentos difíceis. 9. Não confie na aposentadoria. Crie sua própria renda. O autor alerta: depender do governo, de fundo de pensão ou da previdência é uma aposta arriscada. O sistema está sobrecarregado, desatualizado e cada vez menos sustentável. A verdadeira aposentadoria não é um valor fixo mensal. É ter ativos que continuam gerando renda mesmo quando você para de trabalhar. Isso pode vir de imóveis, negócios, dividendos. O importante é que não dependa de um sistema externo. 10. Ensine seus filhos o que ninguém ensinou a você. Por fim, Kiyosaki faz um apelo poderoso: ensine seus filhos sobre dinheiro. Fale sobre ativos, ensine sobre juros, mostre como funcionam os impostos, incentive a leitura de livros sobre finanças. A próxima geração pode estar mais preparada para o jogo, se você quebrar o ciclo agora. Síntese dos principais temas e mensagens. O cerne do livro gira em torno de uma crítica contundente ao sistema educacional tradicional e à mentalidade financeira predominante na sociedade moderna. Kiyosaki argumenta que a maioria das pessoas é condicionada desde cedo a seguir um caminho linear: estudar, conseguir um bom emprego, trabalhar por décadas e, por fim, depender da aposentadoria. No entanto, segundo o autor, essa rota não conduz à verdadeira independência financeira. Ao longo do livro, ele apresenta uma alternativa poderosa: aprender a lidar com o dinheiro como os ricos fazem. Isso inclui entender a diferença entre ativos e passivos, compreender os 3 tipos de renda ganha, de portfólio passiva, e saber como o sistema tributário pode ser usado estrategicamente para proteger e multiplicar sua riqueza. O livro também explora a importância de desenvolver inteligência financeira, o que significa saber avaliar oportunidades, lidar com riscos e construir um portfólio sólido de ativos. O autor insiste que o conhecimento financeiro é mais valioso do que o dinheiro em si, pois é ele que garante a capacidade de multiplicá-lo continuamente. Além disso, Kiyosaki aborda o papel do medo e da ignorância na perpetuação da pobreza e da classe média. O medo de errar, de perder dinheiro ou de sair da zona de conforto é um dos principais bloqueios para o crescimento financeiro. A mensagem principal é clara: quem quer prosperar precisa aprender a jogar o jogo do dinheiro, e isso não se aprende na escola. 2. Análise dos arcos dos personagens principais e suas transformações. Embora seja um livro de não ficção, Kiyosaki utiliza personagens conceituais para facilitar o entendimento. Os 2 pilares principais da narrativa são o pai rico e o pai pobre. O pai pobre representa o pensamento tradicional, aquele que valoriza estabilidade, segurança no emprego e evitar riscos. Já o pai rico é símbolo do pensamento empreendedor, que prioriza a educação financeira, a geração de ativos e a independência. Esses personagens não apenas ilustram diferentes visões, mas também ajudam o leitor a identificar suas próprias crenças limitantes sobre o dinheiro. Kiyosaki, como narrador e protagonista de sua história, mostra sua transformação pessoal ao migrar do pensamento do pai pobre para o do pai rico. Essa mudança é fundamental para a compreensão do livro. O autor não nasceu rico, nem teve acesso facilitado à riqueza. Ele aprendeu por meio de erros, experiências e convivência com pessoas que pensavam de forma diferente.
Essa trajetória de aprendizado é o que torna o conteúdo tão acessível e aplicável ao leitor comum. É também importante destacar que esses personagens são arquétipos que continuam se desenvolvendo ao longo de toda a série de livros de Kiyosaki. Eles funcionam como espelhos de escolhas que cada leitor pode fazer: conformar-se com o que foi ensinado ou começar a aprender por si mesmo e construir um caminho diferente. 3. Reflexão sobre o estilo e escolhas narrativas. Kiyosaki escreve de forma clara, didática e propositalmente simples. Seu estilo direto evita jargões financeiros, tornando o conteúdo acessível mesmo para quem tem pouco ou nenhum conhecimento sobre economia. Essa escolha narrativa democratiza o aprendizado e amplia o alcance da mensagem. O uso de repetições é intencional. Kiyosaki acredita que certos conceitos, por serem contrários à mentalidade tradicional, precisam ser reforçados para realmente serem assimilados. Apesar disso, esse recurso pode se tornar cansativo para leitores mais experientes ou para aqueles que já leram outras obras do autor. Outra característica marcante é o uso constante de exemplos pessoais, de histórias verídicas. Essa estratégia aproxima o autor do leitor, criando uma narrativa empática e realista. Ele não escreve como um especialista inatingível, mas como alguém que também cometeu erros, aprendeu com eles e está disposto a compartilhar suas lições. Há também uma escolha ousada em confrontar o leitor. Ao invés de oferecer soluções fáceis, o autor faz provocações que geram desconforto, um desconforto produtivo. Ele força a reflexão, questiona o status quo e desafia o leitor a se posicionar. 4. Impacto emocional da narrativa e pontos de conexão com o leitor. O impacto emocional do livro está justamente em sua capacidade de despertar questionamentos profundos sobre a forma como vivemos e tomamos decisões financeiras. Muitos leitores se veem nos exemplos do pai pobre. Estudaram, trabalham duro, pagam impostos e ainda assim enfrentam dificuldades para alcançar segurança ou liberdade financeira. Kiyosaki não apenas apresenta alternativas, ele oferece esperança. Ao mostrar que é possível aprender e mudar de rota, ele empodera o leitor. A transformação não depende de sorte ou herança, mas de escolhas e educação. Há também um forte componente de motivação no livro. O tom encorajador, aliado aos exemplos de superação, inspira ação. O leitor é incentivado a dar o primeiro passo, mesmo que pequeno, rumo ao conhecimento financeiro e à construção de ativos. Por outro lado, o livro também pode causar desconforto em quem ainda está preso a crenças rígidas sobre trabalho, estabilidade e dinheiro. Essa tensão emocional é um dos pontos fortes da obra. Ela não passa despercebida. Ou o leitor se engaja e transforma a sua visão, ou a resistência o impede de absorver o conteúdo por completo. 5. Avaliação dos aspectos técnicos e estilísticos. Do ponto de vista técnico, o livro é bem estruturado. Os capítulos são curtos, objetivos e seguem uma lógica progressiva. Os conceitos se encadeiam de forma fluida, o que facilita a compreensão e retém a atenção do leitor. O ritmo é consistente. Kiyosaki alterna entre teoria e exemplos práticos, o que quebra a monotonia e mantém o interesse. A didática do autor é um ponto alto. Ele consegue simplificar sem ser superficial. Contudo, há aspectos que poderiam ser melhorados. A repetição excessiva de certos conceitos pode ser desnecessária para leitores com mais familiaridade no assunto. Além disso, a ausência de dados ou referências externas pode enfraquecer algumas afirmações. Em uma era onde o leitor busca embasamento sólido, isso pode ser um ponto de crítica. A linguagem, apesar de acessível, por vezes beira o coloquial. Isso torna a leitura leve, mas pode comprometer a credibilidade em círculos mais acadêmicos. Ainda assim, dentro da proposta do livro, Ensinar Finanças para Todos, o estilo cumpre seu papel com excelência. 6. Veredito final. Avaliando o livro no contexto do gênero literário. Dentro do gênero de educação financeira popular, Porque os Ricos Cada Vez Ficam Mais Ricos é uma obra de destaque. Não por trazer teorias inéditas, mas por sua capacidade de comunicar conceitos financeiros complexos de maneira acessível e motivadora. O livro é particularmente eficaz como porta de entrada para quem está começando sua jornada rumo à liberdade financeira. Ele quebra paradigmas, instiga curiosidade e oferece um novo olhar sobre a relação com o dinheiro. Para leitores avançados ou que já consumiram outras obras de Kiyosaki, o conteúdo pode parecer repetitivo. No entanto, mesmo nesses casos, o reforço dos princípios centrais serve como uma forma de revisão e reengajamento.
No cenário atual, onde muitos ainda enfrentam insegurança financeira e desconhecimento sobre finanças pessoais, a mensagem do livro continua relevante e necessária. Conclusão e opinião sincera. Porque os ricos cada vez ficam mais ricos. É um livro que cumpre o que promete. Ele não entrega fórmulas mágicas, mas fornece o alicerce de uma mentalidade financeira sólida. É um convite à responsabilidade, ao aprendizado contínuo e à coragem de pensar diferente. Seus pontos fortes estão na clareza, na motivação que transmite e na proposta de empoderar o leitor por meio do conhecimento. Como ponto de melhoria, poderia oferecer mais aprofundamento teórico e menos repetição. Ainda assim, é uma leitura transformadora, não apenas para quem busca enriquecer, mas para quem deseja compreender as engrenagens que movem o dinheiro no mundo moderno. Nota final: 4,5 de 5. Um livro essencial para quem deseja começar a construir liberdade financeira de forma consciente e estratégica. Provocador, direto e impactante. Uma leitura que pode ser o ponto de virada na vida de muitos.